equação da era água, um líquido, e a gente tinha aplicado essa equação da continuidade aqui, considerando um valor de velocidade média aqui através dessa seção, né? Então, se eu tinha o valor da velocidade média, sabe que isso se relaciona à vazão volumétrica do fluido, que é justamente a integral desse produto escalar, velocidade vezes o infinitesimal de área, certo? Então, fazendo isso, né, a gente obteve esse resultado aqui para essa primeira questão, né, para um fluido incompressível. Essa segunda questão da gente aqui, ele trata do escoamento, veja só, também de um fluido incompressível, né, em regime permanente, então é o escoamento em regime permanente pelo joelho de água, mostrado nesse diagrama. Ele fornece para a gente as áreas, né, A1, A2 e A3. Então, A1, A2, eita, e A3, certo? Fala que parte do fluido é perdido na seção 4, através desse furo, há uma vazão estimada de 0,1 metros cúbicos por segundo, e diz também quais que são as velocidades médias nas seções 1 e 3, né? Seção 1 e seção 3. E pede para a gente estimar qual que vai ser a velocidade na seção 2, certo? Então, essa questão aqui, a gente tem, né, um volume de controle, que a gente pode ganhar ele como está aqui. Vou tentar, né? Com essa linha verde, certo? Então, ele, em parte, desse volume de controle coincide com os contornos do joelho e, em parte, né, existem regiões abertas ao fluxo do fluido, né? Seções 1, 2, 3 e 4. Na seção 1, ele indica para a gente que a velocidade ela tem essa direção, né? Ela entra no volume de controle, o valor tem um valor já fornecido na questão, o valor V1, né? Na seção 3, existe uma saída de fluido aqui através dessa região, certo? E na seção 2, que é onde ele pede para que a gente estime a velocidade, não existe nenhuma indicação se aqui é uma região de entrada ou de saída. Então, a gente pode arbitrar essa seção 2 como uma seção, vou colocar aqui, né, arbitrariamente, realmente, uma seção de entrada de fluido. Se não for o caso, se for uma seção de saída, a gente vai saber ao final da sessão, porque essa quantidade vai dar um valor negativo, tá? E quem vai indicar, né, se isso é positivo ou negativo, vai ser justamente a relação que esses vetores velocidade aqui guardam com as áreas, né? Então, a gente falou, né, que a gente sempre tem uma superfície de controle, e nessa superfície de controle que a gente vai avaliar, existe uma área, né, cuja normal sempre aponta para fora do volume de controle, certo? Então, na seção 1, ela forma um ângulo aqui de 180 graus com esse vetor V1. Na seção 3, o ângulo seria de 0 graus, né? A normal dessa superfície com a direção do fluxo do fluido, 0 graus. E na seção 2, né, eu arbitrando que esse vetor velocidade V2 aqui aponte para dentro do volume de controle, então, formaria aí um ângulo de 180 graus, tá? Tranquilos até agora? Ah, não estou sabendo disso não, Fernando. Vou olhar. Está aqui questionando, pessoal, se a aula de exercício está duplicada, dizendo que esse vídeo
de exercício está duplicado no YouTube. Talvez eu não tenha colocado, então, eu tenha colocado alguma aula trocada, mas eu vou verificar, tá bom? Obrigada pela informação, Fernando. Show. Então, veja só. A gente tem, né, para avaliar esse vetor velocidade aqui na seção 2, a gente tem que avaliar a equação da continuidade, né, a conservação da massa, para a gente poder saber onde que o fluido está entrando, onde que ele está saindo, com que velocidade ele está entrando ou saindo das tensões. Então, a equação da continuidade, na forma completa dela, ela é desta maneira aqui, né, indicando que a taxa de variação da massa contida no volume de controle mais o fluxo líquido de massa através da superfície de controle tem que ser igual a zero, certo? Aí ele coloca justamente que, ele já dá na questão, né, que o escoamento é de um fluido, ocorre em regime permanente. Então, se esse escoamento é em regime permanente, automaticamente a gente cancela, né, pode estar desprezando esse termo de taxa de variação da massa do volume de controle. Ele já nos informa que isso aqui não vai existir, né, variação da massa dentro do volume de controle. Então, o que a gente vai ter que avaliar é justamente o fluxo líquido de massa através dessa superfície de controle. Avaliar esse fluxo líquido significa avaliar aonde estão havendo entradas e onde estão havendo saídas de massa através dessa superfície de controle, certo? E o somatório de todos esses termos, né, integral em toda a superfície de controle, tem que ser igual a zero, certo? Então, isso quer dizer que essa integral tem que ser avaliada em toda a superfície de controle. Obviamente, onde existe região em que a superfície de controle coincide com os contornos do joelho, a velocidade do fluido é zero pela condição de não escorregamento. Então, nos resta avaliar as regiões em que ocorre fluxo de fluido, certo? Em que existe o termo V e uma área através da qual esse fluido escoa, tá? Então, isso significa que a gente tem que avaliar isso aqui na seção 1, isso aqui na seção 2, na seção 3, e na seção 4. São essas 4 regiões que a gente precisa computar esses escoamentos, certo? Na seção 1, bastante simples. A gente já sabe quem que é o fluido, então a gente já sabe a massa específica, já sabe qual que é esse vetor velocidade, qual que é o ângulo que ele faz, que ele forma, né, com essa área infinitesimal. Então, a gente pode trabalhar com esse termo aqui, e ele diz para a gente quais que são as velocidades médias na seção, né? Se ele nos fornece o valor da velocidade média na seção, eu vou só deixar aqui bem descrito, né? Mas para que ninguém sofra procurando essa informação depois, né? Quando ele nos fornece a velocidade média numa seção, cadê? Aqui. Velocidade média está diretamente relacionado com vazão volumétrica e a área do escoamento, certo? Então, a gente sabe que vazão volumétrica representa justamente esse termo de integração do perfil de velocidade em toda a área, não é isso?
Então, se ele nos fornece a velocidade média, eu posso deixar de trabalhar aí com esses valores de integração aqui para trabalhar com velocidade média vezes a área, representando justamente essa integração aqui, certo? Foi isso que eu quis dizer para vocês. Beleza? Então, assim sendo, a gente vai usar essa informação para fazer os nossos cálculos, tá? A de média na seção 1, área 1, cosseno do ângulo entre eles é justamente... Agora lascou. De 180 graus, que é o ângulo formado entre essas duas quantidades na seção 1. Na seção 3, eu vou já deixar aqui descrita a seção 3, porque ela é similar à seção 1, só muda esse ângulo, né, que seria o ângulo de 0 graus na seção 3. Vou deixar o termo aqui referente à seção 2. E a seção 4, ele informa para a gente que a vazão volumétrica, né, que representa justamente essa integração do perfil de velocidade em toda a área, vale 0,1 metros cúbicos por segundo, certo? O fluido que a gente está tratando é água, né? Então, essa massa específica, ela pode ser retirada aí dessa integral, porque se trata de um fluido incompressível. Então, para a seção 4, este termo aqui, que é a vazão volumétrica, ele dá qual que é o valor para a gente. Tá? Opa. Pessoal, vocês têm alguma dúvida até agora do que eu estou falando aqui? Tá tudo tranquilo? Como que tá? Então, o nosso interesse é avaliar qual que vai ser esse produto escalar, qual que vai ser o valor dessa velocidade na seção 2, certo? A gente já tem informação daqui da seção 1, da seção 3 e da seção 4. Então, eu vou aqui substituir os valores, né? E aí a gente vai ver que fluido é a água, então massa específica, valor de 1.000 quilos por metro cúbico. Na seção 1, essa velocidade 1 vale 5 metros por segundo, a área 1 vale 0,2 metros por segundo, e o cosseno de 180, né, é menos 1. Então, esse sinal fica negativo. Na seção 3, a gente está trabalhando com o mesmo fluido, incompressível, que é a água, velocidade é justamente de 12 metros por segundo, e a área da seção 3 é de 0,15 metros quadrados. Cosseno de 0 graus vale 1, né? E na seção 2, a gente sabe também que o fluido que a gente está tratando é a água, massa específica é essa, né? E a gente pode trabalhar esse produto escalar aqui, né? Essa integral aqui, que seria a vazão volumétrica nessa seção, em termos do produto da velocidade média vezes a área, né? Como que isso aqui é um produto escalar, né? Então, eu vou fazer a multiplicação de V2, área 2,
cosseno do ângulo que eu estipulei para ser 180 graus, né? E aí a gente vai avaliar se esse termo aqui, ele vai, no conjunto da obra aí, produzir um valor positivo ou negativo, certo? Aí, vazão volumétrica na seção 4, valendo justamente 0,1, certo? Em posse dessas informações aqui, pessoal, então a gente basta, né, avaliar qual que vai ser essa área A2 vale, ele nos fornece na questão 0,2 metros por segundo, e aí vocês podem fazer a matemática aqui envolvida nesses cálculos, né, passar esse termo aqui para o lado de cá positivo, e justamente dizer qual que vai ser o valor dessa velocidade na seção 2, ok? Eu não vou fazer essas contas, mas aí vocês fiquem à vontade para fazer, tirarem dúvidas depois, enfim, qualquer coisa que não conseguirem fazer dessa questão aqui, ok? Então, essa questão aí trata justamente do escoamento em regime permanente, tá? A gente vai fazer agora uma questão de um escoamento de um fluido compressível, certo? As duas agora eram de escoamentos de fluidos incompressíveis, né? Escoamento de líquidos. Agora a gente vai fazer uma relativa ao escoamento de um fluido compressível. Depois a gente vai fazer uma, que seria essa daqui, referente a perfis de velocidades que precisam ser integrados ao longo de toda a sessão, e uma de escoamento em regime transiente, certo? Então, a gente vai avaliar todos os casos, assim, possíveis de questões referentes à conservação da massa, ok? Então, nessa questão daqui, que é a que a gente trata justamente de escoamento de fluido compressível, ele fala que uma turbina de avião consome tantos quilos de combustível por segundo e tantos quilos por segundo de ar, né, quando ela opera numa condição de cruzeiro, né, que é a condição lá de regime permanente, lá quando o avião alcançou a altitude, né, e as condições de voo para permanecer, né, por bastante tempo. Ele fala que a velocidade média dos produtos de combustão em relação à turbina é de 457 metros por segundo, e pede para a gente estimar a massa específica média dos gases produzidos na combustão, sabendo que a área da seção de descarga é essa, né, de 0,325 metros. Então, a gente tem uma situação em que existe uma turbina, né, aqui esse volume de controle, obviamente, não é uma turbina, mas ele ilustra uma situação similar, né, a gente tem o nosso volume de controle, vão entrar nesse volume de controle uma corrente de ar e uma corrente de combustível, certo? E vão sair desse volume de controle os produtos da combustão, certo? Então, o que são os produtos da combustão? CO, CO2, combustível que não reagiu, oxigênio, enfim, produtos da combustão, certo? Em geral, isso aqui são gases, né? Não tem líquido aqui envolvido nesse processo. O combustível pode ser líquido, mas é atomizado lá na entrada, enfim. A gente não pode considerar nesse problema aqui que esses produtos sejam incompressíveis, porque, em geral, eles são gases, certo? Mas a gente vai poder considerar que nessa condição de cruzeiro não haja variações temporais. Então, a gente vai regime permanente, certo? Então, nesse caso, a avaliação da equação da continuidade vai dizer para a gente que
a vazão mássica, através da superfície de controle, ela vai ter que ser somatório, né, dessa vazão mássica através da superfície de controle vai ter que ser igual a zero. Por que vazão mássica e não vazão volumétrica, né, como na questão anterior? Na questão anterior, a gente viu que a gente podia basicamente tratar, né, e inclusive foi desprezado no final da questão, a massa específica do fluido em todos os termos era a mesma massa específica do fluido, né? Por quê? Porque era água, esse fluido era incompressível. Na questão atual, como isso não acontece, como vai poder haver mudança de massa específica, tanto por conta da reação, quanto por questão de temperatura e tudo mais desses gases, a gente vai ter que considerar não mais a vazão volumétrica, mas a vazão mássica, certo? Então, a gente tem uma seção de entrada e uma seção de saída, que a gente vai ter que contabilizar, certo? Na seção de entrada, a gente tem duas correntes, certo? A gente tem a corrente de ar e a corrente de combustível. E como vocês já viram anteriormente, eu mostrei para vocês na aula anterior, né? Esse termo aqui, integral, esse termo de produto ρVA, ele representa justamente a vazão mássica do fluido. Isso aqui tem dimensões de massa por unidade de tempo, certo? Então, dessa maneira, a gente vai poder tratar nessa seção de entrada, né, dos termos referentes à vazão mássica de ar e à vazão mássica de combustível, certo? Vou deixar aqui M ponto na seção de entrada do ar e do combustível. Opa, errado não ficou certo, então eu vou voltar para o início aqui nesse meu desenho, tá? Peraí. M ponto de combustível mais M ponto referente ao ar. Um detalhe, na seção de entrada, a gente sabe que esses termos daqui, em geral, se a gente considerar esse volume de controle com tudo alinhadinho, bonitinho, né, esses produtos escalar aqui serão referentes a um ângulo aí de 180 graus. Então, os termos referentes à entrada, eles têm sinal negativo, justamente por conta do cosseno do 180, de 180 graus ser menos 1, certo? Na seção de saída, a gente vai ter os termos referentes aos produtos de combustão, né? Então, a gente teria que avaliar esse termo aqui. Ele fala para a gente calcular qual que vai ser a massa específica média dos gases produzidos na combustão, sabendo qual é a área, né? E qual é a velocidade média dos produtos de combustão. Como a gente vai trabalhar com velocidade média, massa específica média nessa seção, então a gente não vai mais trabalhar com essas integrações, né, ao longo dessa seção. E sim, agora a gente vai trabalhar com a massa específica média e a velocidade média na seção de saída.
certo? E aí, na seção de saída, a gente pode considerar que esses vetores estejam alinhados, né? E aí o cosseno seria de 0 graus. Então, vazão máxima de combustível é justamente 0,34 quilos por segundo. A vazão máxima de ar corresponde a 29,5 quilos por segundo. A velocidade média, 457. E a área da seção de saída, 0,325 metros quadrados, certo? Dessa maneira, a gente consegue avaliar qual que vai ser essa massa específica média aí desses produtos de combustão, certo? Então, isso sobre este. Dúvidas nessa questão, pessoal? Tudo ok? Posso prosseguir? Não posso prosseguir? Então, essa questão daqui foi justamente ao escoamento de fluidos compressíveis. Tá? Então, já fizemos escoamento de fluido incompressível, escoamento de fluido em regime permanente, escoamento de fluido compressível, né? Essa última questão aqui, essa penúltima questão aqui, diz respeito ao escoamento de um fluido quando a gente vai ter, né, a condição de um perfil de velocidade que varia em toda a seção. Certo? Então, ele fala assim, um fluido em contato direto com uma parede sólida tem velocidade zero nessa condição, que é a condição de não escorregamento. E aí ele fala, o fluxo sobre uma placa plana adere à superfície da placa e forma uma camada limite, conforme a figura, né? Ele fala que o fluxo acima da placa é uniforme, tem velocidade V igual a U, onde U vale 30 metros por segundo, e que a distribuição de velocidade dentro da camada limite, ou seja, de zero a delta, obedece, né, esse perfil aqui de velocidades. 2, que multiplica y sobre delta, menos y sobre delta quadrado, né? Isso é a relação entre U e a velocidade máxima. Ele dá a espessura da camada limite, nesse ponto D aqui, diz que o fluido é ar, tem massa específica tanto, considere que a largura da placa, saindo desse plano da página, é de 0,60 metros, na direção perpendicular ao plano, né, como eu falei, e ele pede para calcular o fluxo máximo pela superfície de controle BC, desse volume de controle, definido por A, B, C e D, certo? Então, a gente tem como ferramenta, ele quer que avalie o fluxo máximo, então eu vou trabalhar com a equação da continuidade, certo? Da conservação da massa. Em se tratando de um escoamento que não, um problema que ele não me dá nenhuma informação de qualquer possível alteração com o tempo, esse primeiro termo, né, de regime permanente, essa consideração de que esse escoamento ocorra em regime permanente, ela é completamente plausível, né? Então, eu só fico com o termo referente ao fluxo líquido de massa através da superfície de controle, né, sendo igual a zero. Então, esse fluxo líquido de massa através da superfície de controle sendo igual a zero, significa, novamente, que eu tenho que pegar toda a superfície de controle que eu estou avaliando, né, todos os trechos dessa superfície de controle, né, fechar esse volume de controle aqui, e computar todas as entradas de massa.
Então, esse termo daqui, ele, na verdade, se desmembra em uma equação ligeiramente maior, né, porque a gente tem o trecho AB da superfície de controle, tá? A gente tem o trecho BC, que é justamente o trecho de interesse da nossa avaliação. A gente tem o trecho CD, não é isso? E também o trecho K. Então, na verdade, esse pequeno aqui se transforma nesses 4 termos daqui. Ok? E aí, o que a gente tem, né, é algumas simplificações que a gente pode estar fazendo nessa nossa avaliação aqui. Então, primeiro, assim, de maneira mais direta, qual que é o nosso interesse? O nosso interesse diz respeito à região BC, né? Então, eu vou destacar aqui esse termo, para que a gente possa entender qual é o nosso foco, né, na questão. E aí, a gente vai avaliar cada um dos outros termos individualmente, certo? Na seção AB, é dito, né, e ilustrado na figura, que existe um perfil de velocidade uniforme nessa seção. Isso significa que eu não preciso trabalhar com essa integração ao longo dessa seção, mas simplesmente com o produto, né, dessas quantidades. Eu vou deixar aqui destacado que essa velocidade aqui é na seção AB, para que a gente possa, né, na etapa posterior, substituir isso aqui pelo próprio U, que é um valor único, né, uniforme nessa seção, e fazer os produtos escalares devidos. Na seção BC, que é a que eu tenho interesse, que a gente já destacou, né, esse termo daqui representa justamente a vazão mássica. Então, eu vou deixar de maneira enfática aqui, justamente esse termo de vazão mássica na seção BC. Na seção CD, a gente tem o fluido, né, que é o ar, escoando, formando um perfil de velocidade, ou seja, a velocidade, ela muda ao longo dessa seção. Então, nesse trecho daqui, a gente vai ter que avaliar quem que é esse perfil de velocidade, né? Ele me fornece na questão que U varia com a cota Y, certo? A gente vai ter que avaliar quem que vai ser essa área infinitesimal dA, certo? E na região de saída, eu vou deixar aqui o produto escalar, para a gente avaliar aqui como que isso se comporta na seção de saída, certo? O último termo, que é o termo referente ao trecho dA, né? Ele me fornece, na realidade, já logo de cara, qual que é o valor da velocidade nessa questão. Ele diz assim, que o fluido em contato direto com essa parede sólida, ele vai ter velocidade zero nessa condição. Então, a velocidade aqui, ela é nula. Se a velocidade é nula, obviamente, o produto escalar também é. Então, esse termo aqui, ele tem valor zero, certo? Então, só para deixar aqui, para a gente poder avaliar, né, o nosso volume de controle, né, seria esse aqui, A, B, C, D, A, esse é o nosso volume de controle, e para que a gente possa fazer a avaliação aí das relações entre as velocidades e as áreas em cada uma dessas seções, né, a gente tem que sempre lembrar que a área aponta, né,
perpendicularmente para fora do volume de controle, né, em todas essas seções. Então, a gente teria algo como isso aqui, para representar, meu Deus, essas minhas setas estão saindo de mal a pior, para representar as áreas, né, os vetores referentes às áreas em cada uma dessas seções, certo? Então, assim sendo, né, a gente pode avaliar cada um desses termos daqui. Então, na seção AB, a gente consegue ver que V escalar área, na realidade, vai ser U vezes a área vezes o cosseno de 180 graus. É isso? Eu substituí logo esse valor de V por U, porque ele diz, ó, o fluxo acima da placa tem a velocidade V igual a U, né, e na figura ele indica para a gente que essa é justamente a velocidade no bordo de ataque, né, nessa região aqui de entrada da placa, certo? Então, na seção AB, a vazão máxima pode ser contabilizada como ρ vezes U, vezes a área, vezes cosseno de 180. M.BC é o nosso objetivo, né? É o que a gente quer calcular nessa questão. E na seção CD, a gente tem aí também um produto escalar para avaliar, né? Então, na seção CD, a gente tem o vetor velocidade apontando na mesma direção que essa área, não é isso? Então, a gente pode entender que isso aqui seria a cosseno de 0 graus, ok? Então, esse termo aqui vai ficar positivo. E esse termo aqui tem valor negativo. Então, na verdade, agora, o que a gente precisa fazer é simplesmente substituir qual que vai ser essa equação do perfil de velocidade U de Y aqui, isolar esse termo de M.BC, que é o que a gente quer calcular, e avaliar qual que é essa área, né? Como que eu posso relacionar essa área do escoamento com a variação da cota Y, que é essa cota vertical. Então, se vocês prestarem atenção, na questão ele diz assim, a largura da placa na direção perpendicular ao plano da figura é W. Então, significa que, na realidade, esse volume de controle, que está aí desenhado como um retângulo, é um paralelepípedo, como esse que eu estou descrevendo aqui, tentando descrever, com uma largura aí, W, certo? Então, a gente consegue ver que a área através da qual o fluido vai escoar, nessa seção aqui de entrada, vai ser justamente essa altura aqui, AB, que é a mesma altura aqui, CD, não é isso? E vale justamente a espessura da camada limite, que é 5 milímetros, vezes a profundidade aqui, W. E na seção aqui, CD, na seção de saída, a gente consegue ver que essa área DA nada mais é do que o produto de W vezes um DY aqui, infinitesimal, certo? Então, a gente pode trabalhar essas duas coisas para ser
aqui, por a área W vezes delta, e aqui, na área infinitesimal dA, isso aqui seria W dy, onde y ia variar, varia na realidade, y varia de 0 até então aqui a gente pode, né, simplesmente substituir qual que vai ser a equação, fazer a integração e avaliar qual que é esse valor aqui de m.bc. Indo aqui a equação do perfil de velocidades, né, isso, a gente ia ter esse perfil de velocidades que vale justamente o zão, né, que é o valor da velocidade máxima, que multiplica 2y sobre delta menos y sobre delta ao quadrado, vezes o infinitesimal de área w dy. Para a gente calcular esse ponto aqui, m.bc, esse termo vai para o lado de lá negativo, esse termo aqui que estava negativo, vai para o lado de cá positivo. E aí basta a gente fazer essa integração para calcular qual que vai ser esse valor aqui de m ponto. Vou pegar a expressão integrada aqui, né, que seria justamente essa. Integral de y dy é y ao quadrado sobre 2, integral de y ao quadrado dy, y ao cubo sobre 3. Se aplica aqui os limites de integração, né, de 0 a y, 0 a delta, né, então a gente fica com delta ao quadrado dividido por delta, esse 2 com esse 2 se cancelam, esse 2 com esse 2 se cancelam, né? E aqui eu fico com delta ao cubo sobre 3 delta quadrado. Então, fazendo o MMC entre esses dois termos, né, a gente fica com aqui delta menos delta sobre 3, então 3 delta menos delta sobre 3, 2/3 de delta, certo? E aí a gente consegue obter qual que vai ser a vazão máxima através da seção BC. Ok? Dúvidas nessa questão, meu povo? Assim sendo, né, a última questão de conservação da massa diz respeito, né, a um processo em que o escoamento ocorre em regime transiente, certo? Então, nesse caso, ele pede para avaliar qual que vai ser a taxa na qual o nível de água vai subir ou descer, né, em um tanque aberto, se a água que entra através de um duto de 0,10 metros quadrados tem uma velocidade de 5 metros por segundo e a vazão de saída é de 0,2 metros cúbicos por segundo, né? E ele informa que o tanque tem uma seção transversal circular de 50 centímetros. Então, novamente, a gente tem uma situação de avaliação da conservação da massa de água presente aqui nesse tanque, certo? Então, a taxa de variação da massa contida dentro do volume de controle vai ser igual ao fluxo, tem que ser igual ao negativo do fluxo líquido, né?
a taxa de variação de massa dentro do volume de controle mais o fluxo líquido tem que ser igual a zero. No caso dessa questão aqui, que ele pede para eu avaliar a taxa com que esse nível de água sobe, a gente percebe que esse processo daí, né, eu tenho uma variação de altura do volume de controle no intervalo de tempo. Então, nesse caso, o que eu quero avaliar é justamente a taxa de variação de massa dentro do volume de controle. Então, é o termo ρ-ρt da massa contida no volume de controle. Assim sendo, eu posso isolar esse termo de fluxo líquido para o outro lado da equação e avaliar, né, como que são as entradas e saídas de massa através dessa superfície de controle. Se a superfície de controle for como essa que está descrita na figura, né, a gente tem uma seção de entrada A1 e uma seção de saída 2. Nessa seção aqui inferior, a velocidade do fluido é zero e o produto, e aí não tem nem produto escalar aqui para a gente avaliar, mas a área aponta justamente nessa direção perpendicular para baixo. E na região aqui livre do tanque, não vai haver fluxo de água, né? Inclusive, essa fronteira aqui da superfície de controle, ela vai aumentar e diminuir, né? Isso aqui é uma fronteira móvel do nosso volume de controle, certo? Então, a gente vai avaliar justamente esses fluxos de entrada e saída através da superfície de controle. Veja só, o fluido que está escoando é água, não é isso? Então, a água é um fluido incompressível, então essa massa específica, ela pode sair de dentro dessa integral, né? Podia vir aqui para essa derivada parcial ao longo do tempo, mas a gente sabe que o fluido, ele é incompressível, então isso aqui pode sair dessa integral, certo? Ambas as integrais, na realidade. De tal maneira que a gente pode trabalhar essa mesma equação desta forma, né? A taxa de variação do volume de controle sendo igual ao fluxo líquido, né, da água através da superfície de controle, expresso aí em termos das vazões volumétricas. E aí, é interessante a gente avaliar que o volume do volume de controle, ele varia. Como que ele varia? Na medida em que eu tenho esse volume podendo ser expresso aí justamente pelo produto da área vezes um infinitesimal de altura, cuja altura pode ser integrada, né, para obter o volume total desse volume de controle, mas que varia com o tempo, certo? Esse segundo termo aqui, ele vai ser representado pela soma da região de entrada, região 1, e da região de saída, 2. Na região 1, esse produto escalar, velocidade vezes a área, está indicado que é justamente, formam justamente um ângulo de 180 graus, um com o outro, é fornecido um valor de velocidade média na seção, então a gente não precisa trabalhar com essas integrais aqui, bastando a gente trabalhar com a velocidade na seção 1, V1A1, e o ângulo formado essas duas quantidades. Na seção V2, ele fornece qual que é a vazão de saída, né? Então, ele já dá todo esse termo aqui,
da integral, certo? É Q2. Como isso aqui é uma seção de saída, né, como indicado na figura, a gente tem aí essa relação sendo positiva, esse ângulo aqui sendo de 0 graus, tá? E aí, né, a gente pode entender que essa área aqui desse primeiro termo vai constante em todo o volume de controle. Quando eu integrar o dH de um valor zero até a altura H qualquer, isso aqui vai produzir volume total do volume de controle, né? E a gente sabe que a área do tanque, ela não vai variar ao longo do tempo. Então, essa área pode sair dessa derivada parcial aqui, certo? Assim sendo, a gente consegue ver que a altura H vai variar somente com o tempo T, e isso vai variar em função justamente desses fluxos de entrada e saída de fluido. Tá? Menos com menos vai dar mais, então esse primeiro termo aqui vai ficar com sinal positivo, ao passo que esse segundo termo vai ter sinal negativo, certo? Eu vou só deixar aqui destacado essa área, para vocês não confundirem, né? Essa área aqui é justamente a área do tanque. Aí, com isso, a gente consegue calcular qual que vai ser esse DHDT, ou como que a altura do tanque, o nível do tanque varia em função das vazões de entrada e saída do fluido, certo? Então, meu povo, seria isso com relação à conservação da massa. A gente fala, a gente abordou já vários casos, né? Os casos em regime permanente, regime transiente, com variação do perfil de velocidades, ângulos, enfim. E aí eu fico aberta aí para vocês tirarem alguma dúvida, né, desse conteúdo antes que a gente comece a parte de conservação de momento linear, certo? Senão eu já sigo adiante e vamos que vamos. Assim sendo, deixa eu só ver aqui se eu... Só um minutinho. Não está aqui. Tudo bem. Então, Neuma, o que acontece? A gente tem dois termos juntos, né? Nesse primeiro termo aqui, da taxa de variação da massa que está contida no volume de controle, o que eu faço, né? Primeiro, a gente integra toda a massa que está contida no volume de controle e depois avalia a taxa de variação disso com o tempo, certo? Então, nessa primeira etapa, quando a gente falou que o fluido era incompressível, a gente tirou a massa específica de dentro, tanto da integral quanto da derivada, certo? E aí, a gente ficou com uma integral do volume de controle, certo? Taxa de variação do volume de controle. Na maioria dos casos, o volume do volume de controle não varia. Isso aqui é constante. Porém, nesse caso aqui,
o volume do nosso volume de controle, como eu expliquei para vocês, essa superfície aqui de controle, ela pode aumentar ou diminuir, certo? Então, existe uma variação do volume de controle. Então, eu tenho que integrar esse volume e depois avaliar como que ele varia com o tempo. Então, o volume de controle, ele pode ser expresso como produto área, né, essa área dessa seção circular aqui, vezes uma altura infinitesimal aqui, dH. Esse seria o volume do volume de controle. Quando eu integrar isso aqui tudo, eu obtenho esse volume todo, certo? Então, essa integral a dH, a gente consegue ver que a área do tanque, ela é a mesma em todos os instantes de tempo. Então, ela pode sair tanto da integral quanto da derivada. Ela é constante. Porém, quando eu integrar todos os infinitesimais de altura, eu vou obter a altura do tanque. Ótimo. Só que essa altura do tanque, eu quero avaliar que ela varia no intervalo, né, ΔT qualquer. Então, essa integral aqui de dH resulta em H, mas H varia com o tempo, certo? Então, é essa a expressão que a gente quer saber, a taxa, ou seja, a variação temporal do nível da água desse tanque, certo? Somente a área que pôde sair da integral e da derivada. A altura, na realidade, ela foi integrada em todo o volume de controle e se verifica, né, que a altura varia com o tempo, porque o processo é em regime transiente. Show? Ótimo. Então, pessoal, a gente pode começar, né, a parte de conservação do momento linear. A gente falou para vocês que iríamos trabalhar principalmente com três equações, né, conservação da massa, momento e energia nesse momento. Nesse momento não, na disciplina, né, de mecânica dos fluidos. E a gente tinha dito, né, que conservação do momento linear diz respeito a essa quantidade, né? O momento linear de uma partícula é justamente o produto massa vezes a velocidade que ela tem, certo? E aí a gente tinha dito que para um sistema, né, isso na aula anterior, não sei se foi na anterior ou foi na outra, né? A gente tinha visto que a taxa de variação do momento do sistema, a gente podia expressar como a taxa de variação do produto massa vezes velocidade, né? E aí a gente sabe que a massa de um sistema é constante, então não existe o termo dm dt, mas o termo m vezes dv dt, ele é válido. Então, isso aqui representa, a gente sabe, justamente massa vezes a aceleração, que diz respeito à força resultante que atua sobre esse sistema, certo? Então, a taxa de variação do momento linear é igual ao somatório de forças que atua sobre esse sistema. E aí, a gente tinha dito que momento linear, eu podia expressar isso aqui como a integral, né, da velocidade sobre os infinitesimais de massa que compõem o sistema, ou o produto dessa velocidade vezes o produto massa específica vezes dv da partícula fluida, certo? Então, a gente ficou com essas duas equações para representar o momento linear para o sistema. E aí, a gente disse também que o TTR, né, o Teorema de Transporte de Reino, ele é válido no instante em que o sistema e o volume de controle coincidem. Então, as forças atuantes sobre o sistema são as mesmas que atuam sobre o volume de controle.
Assim sendo, né, se a gente considerar como propriedade extensiva o momento linear, que é massa vezes velocidade, e a propriedade intensiva correspondente, né, à relação momento linear pela massa, a gente consegue ver que, para o teorema de transporte de Reynolds, N vai valer P, que é o momento linear do sistema, enquanto eta vale justamente a velocidade. Então, se a gente pegar a equação do teorema de transporte de Reynolds, é isso, e substituir esses valores, a gente vê que vou colocar aqui justamente essas informações aqui para ficar essa substituição. Então, N vale justamente o momento linear do sistema, P. Eta corresponde justamente à velocidade, aqui e aqui. E a gente sabe que dp dt, que é a taxa de variação justamente do momento linear do sistema, vale o somatório das forças. Então, a taxa de variação da quantidade de movimento, ou o momento linear do sistema, a taxa de variação do momento linear do sistema, é igual à taxa de variação temporal da quantidade de momento linear no volume de controle, mais o fluxo líquido de momento através da superfície de controle. Quando você olha assim para uma equação dessa, parece que a pessoa está falando não sei nem que língua, né? Mas vai dar tudo certo, vocês vão ver, certo? Então, imagine assim, a gente tem um volume de controle, está aqui expresso por essa partícula fluida cúbica aqui, sei lá, retangular do nosso sistema cartesiano. Então, a gente sabe que existem, sobre a partícula fluida, forças de campo e forças de superfície. Forças de campo, a gente já falou que a gente trataria na nossa disciplina, basicamente, de forças de campo gravitacional. Então, isso aqui diz respeito ao produto campo gravitacional vezes o infinitesimal de massa, que é justamente essa partícula fluida. As forças de superfície dizem respeito à pressão, cisalhamento, né, e qualquer força que esteja relacionada aqui com uma área de contato dessa partícula fluida, certo? Então, forças de superfície a gente pode estar tratando aí como pressão vezes uma área, por exemplo, certo? Então, o que a equação do teorema de transporte de Reynolds diz para a gente é que, vou pegar outro marcador aqui, é que a soma de todas as forças atuando sobre um volume de controle, que é justamente esse primeiro termo de taxa de variação temporal da quantidade de movimento linear do sistema. Perceba que taxa de variação temporal da quantidade de momento linear do sistema é muito mais difícil de você processar do que o somatório de todas as forças, não é isso? Mas a gente já viu que essas duas coisas são iguais. A gente viu, ó, taxa de variação do momento linear do sistema é igual ao somatório de forças, certo? Então, o somatório de forças que atua sobre um volume de controle, sejam essas forças de campo ou de superfície, quando esse volume de controle não está submetido à aceleração, é igual à soma da taxa de variação de quantidade de movimento ou quantidade de momento linear no volume de controle com
a taxa, o fluxo líquido da quantidade de movimento linear através da superfície de controle, certo? Significa que eu tenho que avaliar as forças que atuam sobre o volume de controle, se essas forças variam, e qual que é o fluxo líquido de momento linear através da superfície de controle. Como isso aqui é uma quantidade vetorial, força é uma quantidade vetorial, velocidade é uma quantidade vetorial, a gente pode expressar aquela equação em termos de suas componentes nas direções x, y, z. Então, FBX, FSX dizem respeito à direção x, quando a componente da velocidade é a componente u, certo? FBY, FSY dizem respeito às forças que atuam na direção y, então a gente aqui se preocupa com a componente da velocidade nessa direção, mesma coisa para a direção z, certo? Então, é importante a gente ressaltar que para essas conclusões, para esse processo que a gente está tratando aqui, a única força de campo é a força gravitacional. As forças de superfície, né, resultam da ação do meio sobre a superfície de controle. Então, podem ser referentes à pressão, referentes a cisalhamento, tá? E as integrais, né, elas ficam, obviamente, muito mais simples se a gente modela esses escoamentos como unidimensionais, né, se o escoamento ocorre em regime permanente. E é interessante, né, conveniente, facilita a vida da gente usar valores de pressões manométricas nos nossos volumes de controle, de modo que a pressão agindo sobre o exterior da tubulação seja zero, certo? Então, se isso aí é feito, isso facilita muito as contabilizações da gente, certo? E a avaliação das forças que estão realmente atuando, né, as forças líquidas que atuam sobre essa superfície de controle. Um detalhe aqui é que é preciso que a gente considere as forças de reação. O fluido atua sobre a superfície ou a superfície atua sobre o fluido, né? Então, a gente precisa contabilizar essas forças de reação quando a gente for avaliar essas equações de conservação do momento linear, ok? Então, meu povo, essa parte de conservação do momento linear, ela pode parecer um pouco mais obscura, né, um pouco mais difícil de entender, mas na realidade ela é bastante simples, a gente consegue realizar várias avaliações aqui, com base nessa equação, certo? Então, aqui tem algumas questões, eu vou colocar essa primeira só para a gente avaliar o que é um volume de controle, o que não vai ser o volume de controle para o nosso caso, certo? E, na verdade, a aula da gente acaba que horas mesmo? É 2h30 ou é 2h20? 2h35, então dá tempo. Então, o que acontece, né? A gente vai pegar aquela nossa equação da conservação do linear, e aí a gente vai destrinchar cada um desses termos, avaliar isso melhor aqui nesses exercícios, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. Então, bom, eu vou colocar assim para poder caber todo mundo, porque, enfim, não era dessa maneira que a gente tinha imaginado anteriormente, tá? Mas ele diz assim: a água sai de um bocal estacionário, e atinge uma placa plana conforme mostrado.
A água deixa o bocal a 15 metros por segundo e a área do bocal é de 0,01 metros cúbicos. Considerando que a água é dirigida normal à placa e que escoa totalmente ao longo da placa, determine a força horizontal sobre o suporte, certo? Então, algumas coisas, pessoal, é importante que a gente deixe claro logo desde o princípio. Vou colocar aqui bem grande para poder facilitar. Olha só. Primeiro, ele coloca na questão que o fluido que está escoando é água, certo? Sai de um bocal estacionário, então esse processo pode ser considerado como ocorrendo em regime permanente. Atinge uma placa plana, conforme mostrado. Ele dá a velocidade com que a água deixa o bocal, dá a área desse bocal, e ele pede a força horizontal sobre o suporte. Perceba que ele não diz nada a respeito da componente vertical, certo? Se ele não diz nada a respeito da componente vertical, o que, que a gente vai fazer com ela? Não vai calcular, não é isso? Se ele não me pede para calcular, para que eu vou atrás de calcular uma coisa que ele não me pediu? Ok? Então, vamos lá. Então, ele coloca na questão que o bocal estacionário, então, isso aqui é um processo que ocorre em regime permanente, certo? Ele pede para eu avaliar a força horizontal, então eu só vou me preocupar com a direção X, certo? E eu quero avaliar, né, a força que atua sobre o suporte em decorrência desse escoamento de fluido. Então, é interessante que a gente avalie aqui, ó, o nosso volume de controle, certo? Se eu desenhar um volume de controle como este daqui, percebam que eu tenho uma seção de entrada aqui, cuja área eu já sei qual é o valor, né? Essa área aponta sempre para fora do volume de controle, tal qual a gente avaliou na equação da conservação da massa, certo? Então, sobre esse volume de controle aqui, existe a ação nessa direção X do fluxo de fluido sobre o volume de controle, e existe também a presença de uma força, que eu vou chamar aqui de força de reação, certo? Que atua sobre esse volume de controle. Justamente, né, para suportar, né, essa força da água. Pessoal, não sei se é difícil para vocês entenderem essa ideia de fluido. Ele exerce um... Vocês já viram, né, certamente, eu acredito que todo mundo já viu, quando a gente tem... Pronto, quando você tem uma mangueira de jardim e você abre elas totalmente sem estar segurando do outro lado, né? O que acontece? Quando você liga essa mangueira de jardim sem estar segurando ela, ela vai e se movimenta aí aleatoriamente. Por que ela se movimenta assim? Porque o fluido que está escoando através da saída dela está exercendo uma força sobre ela e aí ela está se movimentando, certo? Então, o fluido, quando ele escoa, ele exerce força sobre, né, os objetos. Então, se eu tenho um jato de água que é direcionado para um carro, eu tenho um jato de ar que é direcionado para uma parede, alguma coisa, isso ali vai estar exercendo uma força
Isso. Uma viga de metal sendo cortada por um jato de água, a gente tem vários processos de abrasão com água, né? Então, o fluido, ele exerce uma força porque ele tem uma dada massa, ele está escoando a uma dada velocidade, então, né, ele produz um momento. Então, esse momento se traduz, a taxa de variação desse momento se traduz em força. Então, eu acho que agora isso ficou mais bem explicado, mais real, enfim. Né? A gente vê, por exemplo, quando se fala em bombeamento de água de bombeiro, né? Se não tiver uma pessoa segurando, ou um suporte que mantenha aquela mangueira bem segura numa dada posição, é difícil de você controlar ela, porque é muita pressão, é muita velocidade que a água está sendo lançada ali, certo? Então, é importante que a gente entenda que o fluido, porque ele tem velocidade, porque ele tem massa, ele exerce força. Show? Então, ótimo, excelente. Assim sendo, opa, minhas anotações sumiram aqui. Assim sendo, se a gente tiver um volume de controle como este, eita caramba, peraí, toda a minha coordenação motora parece que foi embora agora. A professora não está apresentando, não. Ai, é mesmo, verdade, obrigada. Parei de apresentar para explicar e aí já viu. Agora foi, né? Então, pronto. Então, se a gente considerar esse volume de controle aqui, como eu tinha colocado inicialmente, né? Vai existir uma região através da qual o fluido vai escoar, né? Que seria justamente essa área aqui, A1, né? Como a gente falou, sempre que a gente estiver trabalhando com a superfície de controle, existe uma área que caracteriza essa superfície de controle e aponta para fora dela, né? A normal aponta sempre para fora. Então, aqui vai existir o fluxo de fluido. Esse fluido está exercendo uma força sobre esse volume de controle, porque ele tem massa e tem velocidade. E esse suporte, né, esse jato de fluido vai estar sendo direcionado aqui para esse suporte. E aí, esse suporte vai ter que estar fazendo alguma força. Eu vou arbitrar esse sentido aqui, e depois a gente vai avaliar se esse sentido é o correto ou não. Então, esse suporte tem que estar exercendo alguma força sobre esse volume de controle para resistir a esse escoamento, certo? Então, considerando esse processo em regime permanente, né, na direção X, porque ele me pede somente a força horizontal. Então, na direção X, pessoal, existe algum componente de força-peso? Não, né? A direção X é essa daqui, horizontal. Então, eu posso desprezar a contribuição da força-peso, certo? A gente vai avaliar as forças que atuam sobre a superfície de controle, quais são as forças que atuam sobre a superfície de controle e quais são as regiões em que ocorre o fluxo de fluido, regiões de entrada e saída de fluido, certo? Tudo a direção X, que é a direção horizontal. Então, vou pegar aqui. Então, a gente vai avaliar as forças de superfície que atuam sobre esse volume de controle na direção X. Por quê? Porque ele está pedindo esse processo, avaliar isso aqui tudo para a direção horizontal, certo? Então,
Primeiro que na direção horizontal só existe uma região de entrada de fluido, certo? Só um detalhe, né? Forças de superfície, pessoal, a gente falou que eram forças referentes à pressão, referentes ao cisalhamento, não é isso? E as forças de reação, né, a gente pode estar contabilizando aqui também, certo? Então, no caso desse volume de controle que a gente colocou na figura, certo? Na direção horizontal, existe sim, perceba que existe contribuição da pressão atmosférica, existe contribuição da ação da pressão atmosférica em todo esse volume de controle, certo? Em todo o volume de controle vai existir a contribuição da pressão atmosférica. Porém, esse valor vai ser o mesmo na direção de entrada, na direção do x positivo e na direção do x negativo, na direção do y positivo e na direção do y negativo. Assim sendo, para esse nosso processo aqui, a única força de superfície que atua sobre esse volume de controle, ou seja, a única força que atua nesse volume de controle, é justamente a força resultante que a gente quer determinar. Então, essa força resultante, eu coloquei aqui como apontando na direção do x negativo, certo? Perceba que como isso aqui é uma equação vetorial, faz muita diferença, né? Você contabilizar, estipular, avaliar adequadamente todas essas quantidades vetoriais, quem é positivo, quem é negativo, tá ok? Então, a força resultante seria essa força de reação que eu coloquei. A componente U da velocidade vale justamente 15 metros por segundo na direção do x positivo. A massa específica do fluido é... Opa, peraí. Mais uma coisa. E aí, pessoal, eu poderia ter que fazer essa integração aqui, não é isso? Desse produto da velocidade vezes o produto escalar. Como não é o caso da gente ter um perfil de velocidades ao longo desse bocal, ele só dá o valor da velocidade nesse bocal, a gente vai aplicar basicamente a mesma ideia que a gente fez lá para a conservação da massa, né? A gente vai trabalhar, então, com os valores de velocidade média em cada uma dessas seções. Certo? Então, esse valor de U aqui é justamente a componente da velocidade na direção x, então vale 15 metros por segundo. A massa específica do fluido, sendo água, vale 10 a terceira. E, novamente, aqui a gente precisa avaliar o produto escalar, velocidade e área, certo? Sendo essa configuração que a gente indicou aqui, a gente percebe que esse ângulo é de 180 graus. Então, a gente vai fazer o produto velocidade vezes a área vezes o cosseno de 180, certo? Então, aqui a gente consegue ver que esse termo de fluxo líquido de momento através da superfície de controle, ele vai ter sinal negativo, né? Então, o valor dessa força resultante vai ser justamente de 15 ao quadrado vezes
tem valor justamente de 2.250 newtons, né? Perceba que essa força FR, né? Deixa aqui tal qual estava inicialmente. Essa força FR, pelos cálculos que a gente fez, ela tem valor positivo. Isso significa simplesmente que o sentido que eu arbitrei, né, está correto, certo? Então, a gente consegue ver que essa força FR atua na direção do X negativo, na direção contrária ao movimento do fluido, certo? Então, para resistir ao escoamento do fluido, eu preciso fazer uma força na direção contrária a ele, ok? Na aula que vem, a gente faz mais questões de conservação do momento linear e já entra na parte de conservação da energia, tá, meu povo? Eu coloquei, eu acredito, no cigarro para vocês já a primeira lista dessa parte. Eu vou ver se essa primeira lista já aborda a parte de conservação do momento, senão eu já vou colocar uma outra que já trata da parte de conservação do momento, tá ok? Tenham um bom dia, pessoal. Nos encontramos aí na quinta-feira, se Deus permitir.